Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui para dar mais uma aula. Hoje nós vamos ter uma aula de geometria numa frente nova, que é a geometria espacial. Então, como é que a gente pode começar essa aula, né? Nós vamos começar entendendo um pouquinho do que se trata a geometria espacial, do que ela faz, o que ela estuda e os nossos primeiros objetos de estudo. Tá bem? Uma coisa que eu queria comentar aqui, para quem está assistindo essa aula, eu quero incentivar bastante vocês, pessoal, a estarem na aula ao vivo, tá bom? Porque daí eu consigo tirar mais dúvidas de vocês, ok? Mas além disso, eu venho comunicar, né, que semana passada eu não pude dar aula, tá certo? Eu não consegui avisar, peço desculpa a todos que acordaram cedo e viram que não teve aula. Tive uma situação, enfim, de manhã, na quarta-feira passada, estamos falando do dia 19. Isso, dia 19. E essa aula vai ser reposta mais para frente. Eu estou pensando em usar essa aula que a gente não teve, né, da semana passada, e transformar ela numa aula de exercícios de revisão do Enem, dessa nova matéria. Estou pensando em fazer isso, tá bom? Mas ainda não vou conversar com a coordenação ainda, para ver como é que a gente pode repor essa aula, tá bom? De um jeito que não fique ruim para vocês, alunos, ok? Então a gente vai tentar organizar isso, tá bom? Então, mas vamos seguindo aqui, né? Vamos começar a nossa aula de hoje, então, pessoal. Então, galera, nós vamos falar, então, aí sobre os prismas, paralelepípedos e cubos. É a nossa primeira aula de geometria espacial, mas é a aula 13, né, na sequência do curso. Tá bom? Deixa eu só acertar um negócio aqui. Ver se está tudo certinho. Então, olha lá, gente. Então, nós vamos, basicamente, aqui, estudar a geometria espacial. O que é a geometria espacial? A geometria espacial é uma geometria que está concentrada, que o objeto de estudo dela são os sólidos. Ou seja, o que é um sólido? O sólido é uma figura geométrica, uma figura não, né? É um ente geométrico, né? Uma espécie geométrica que está em 3 dimensões. O que significa isso? Que ele tem comprimento, ele tem largura e ele tem altura. Basicamente é isso. Então veja bem. Quando a gente fala de uma reta, por exemplo, a gente pega uma régua e traça uma medida, né? A gente está medindo o quê? Então, medindo o comprimento de uma coisa. Então, isso está em uma dimensão, certo? Agora, se eu desenho um quadrado numa folha e eu pinto, né, com o lápis de cor, o que eu estou medindo ali? Estou medindo a área daquela figura. Ou seja, ali eu já tenho 2 dimensões acontecendo, que seria a dimensão, né, que no caso é a própria dimensão do comprimento e a dimensão de uma largura, ou de uma altura, enfim. Então, estaria trabalhando com 2 dimensões. Aqui na geometria espacial, nós vamos ter uma geometria plana em vários planos. Seria, acho que essa a melhor definição. Nós vamos usar tudo que a gente usou na geometria plana, ou seja, no primeiro semestre que nós estudamos, mas focado para resolver problemas de sólidos. Então, veja, por exemplo, esse álcool gel aqui, ó. Esse álcool gel aqui é um sólido. Não muito bem definido, mas ele é um sólido. Por quê? Porque eu posso tocar nele.
Posso pegar, ele tem forma, né? Você vê, qualquer coisa que você pode pegar aí na sua casa, qualquer objeto é um sólido. E alguns são bem definidos, por exemplo, você pega uma latinha de coca, você tem um cilindro ali, você pega um cone, né, que é um outro sólido, você pega uma caixa de papelão, que é um sólido também, que é um paralelepípedo, enfim, você pode ter infinitos não, né, mas N exemplos de figuras espaciais. Então, geometria espacial não tem nada a ver com geometria do espaço, tá? Que é uma coisa que as pessoas podem pensar. Não, não. Fica tranquilo. Nós vamos ainda ficar aqui na Terra. Nossa geometria, ela é bem... Pelo contrário, ela é muito palpável. Eu acho que é a geometria mais palpável que tem, que dá para você enxergar as coisas de uma maneira muito mais visual. Tá bom? Uma maneira muito mais assim, inteligível, né? Mais fácil de entender. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre esses sólidos, né? Esses objetos, né? Como é que eles são definidos, que propriedades ele tem, como é que eu posso calcular a área de superfície, como é que eu posso calcular volume. Então, nós vamos começar aqui o nosso estudo hoje, então. Então, veja bem, prismas, né? Falar sobre prisma, gente, é interessante tentar definir o que é primeiro, né? Então, o que é um prisma, tá? Um prisma, então a gente vai pensar assim, ó, considere um polígono convexo, tá? Um polígono convexo quer dizer que ele é um polígono que ele não tem desvios, tá? É um polígono do jeito que a gente conhece. Não pode ser uma estrela, por exemplo, que se você traçar de um ponto a outro, você não está na mesma face. É uma história um pouquinho mais para frente isso, tá? Mas considera um polígono que a gente está acostumado a trabalhar. A, B, C, M, N, enfim, N vértices, contido num plano alfa. E uma reta, PQ, que é concorrente ao plano alfa. De um modo geral, um prisma é a reunião de todas as retas paralelas a PQ e que passam pelos pontos do polígono. Como assim? Olha só esse desenho aqui, ó. Eu tenho meu planinho alfa aqui. Um polígono convexo aqui, ó. Tem um polígono aqui, ó. Que ele está contido nesse plano. De tantos vértices quanto eu queira. Tá? A questão dos vértices não é importante nesse momento. E você tem essa reta aqui, PQ, que ela concorre com o plano aqui, ó. Ela tem um ponto em comum com o plano. E a gente define assim, né, que o prisma ele é a reunião de todas essas retas paralelas a PQ, tá? Então, se eu traçar retas paralelas aqui, eu vou obter esse sólido aqui. Vou obter esse sólido aqui, ó, em vermelho. Então, definindo mais geral, um prisma ele é um sólido infinito. Só que na prática a gente usa prismas que são limitados, né? Então, um prisma o que vai importar aqui é a base do prisma, que é justamente essa parte aqui de cima, ó. Parte de cima, esse polígono que está aqui em cima e o polígono que está aqui embaixo. Ok? Então, na figura anterior, um prisma finito é a parte do prisma infinito compreendido entre o plano alfa e um outro plano beta paralelo ao alfa. Ou seja, quando a gente está falando de prisma, apesar de a gente definir isso como uma coisa infinita, a gente tem que resolver problemas práticos com ele. Porque existem infinitas retas paralelas a PQ. Posso traçar várias aqui, ó. Várias aqui. E não vai acabar mais. Né? Retas que não encontram PQ. Né? Mas veja bem, né? Mas eu preciso definir um número de vértices para resolver os problemas, né? Então, apesar disso, nós vamos trabalhar com prismas limitados, prismas finitos, ok? Então, esse prisma finito é a parte do prisma infinito
que está compreendido entre o plano alfa e esse plano beta aqui de cima, que a gente desenhou aqui, tá bom? Então, daqui para frente, a palavra prisma vai se tratar de um prisma que tem limites, ok? Como, por exemplo, esse. E o que é importante analisar aqui, tá? É importante analisar, gente. É importante a gente analisar aqui essas características aqui. Então, ele tem sempre duas bases, uma em cima e uma embaixo. O prisma tem uma característica, gente, que a base de cima é sempre igual a de baixo, tá? Ela tem sempre o mesmo formato. Então, se eu tenho um quadrado em cima como base, eu tenho um quadrado embaixo também. Se eu tenho um triângulo embaixo, eu também vou ter um triângulo em cima congruente, tá? Tem que ser congruente. Tá bem, gente? Tem que ser congruente. Tá? Tem que ter a mesma área, tem que ter o mesmo perímetro, tem que ter tudo igual. E os lados, né, que a gente vai chamar de área lateral, tá? Essas figuras aqui, né, além da base, tá? Bom, isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então vamos continuar aqui. Em um prisma existem duas faces que são polígonos congruentes, como a gente falou, e estão situados em planos paralelos entre si, né? Por que plano paralelo? Porque aqui passa um plano em cima, tá certo? E aqui passa um plano embaixo e eles não se encontram, né? São planos paralelos. Esses dois polígonos são as bases do prisma, conforme nós falamos. Agora, os lados do prisma são faces com formas de paralelogramos, tá? Então, veja, aqui eu tenho um paralelogramo, aqui eu tenho um paralelogramo, aqui eu tenho um paralelogramo e assim vai. Tudo bem? Então, a área lateral de um prisma sempre é um paralelogramo. Ah, professor, pô, mas a gente nem falava tanto de paralelogramo assim lá no curso de geometria plana, né? A gente nem tratava muito dele. Então, uma coisa importante é que assim, quando o prisma for reto, que nós vamos definir isso aqui já já, eu vou ter um retângulo, porque todo retângulo é um paralelogramo. Nós provamos isso lá na aula 5 de geometria, que está lá no canal, que você pode acompanhar aí, se você tiver dúvida. Tá certo? Mas o caso mais geral é um paralelogramo. Então, quando o prisma não for retinho, quando ele for torto, assim, inclinado, a gente vai ter um paralelogramo mesmo, por definição. Mas, se ele for um prisma reto, aí nós vamos ter um paralelogramo que, por sua vez, também é retângulo. Então, aí vai ser mais fácil resolver as questões quando for um prisma reto. Bom, os lados do prisma são faces com formas de paralelogramos. Então, se cada base de um prisma possui n lados, então o prisma possui n faces laterais, 2n arestas da base e n arestas laterais. Meu Deus, não entendi nada. Vou te dar um exemplo, ó. Considera que eu tenho um prisma com base triangular, tá? Então, se o prisma, tá? Então, se o prisma ele possui, se a base do prisma é um triângulo, então ela possui 3 lados, tá? Então, vamos ler essa frase aplicando para um prisma triangular. Então, assim, ó. Se cada base de um prisma possui 3 lados, então o prisma possui 3 faces laterais, concorda? Isso a gente vai mostrar num desenho já já. Então ele vai ter 3 faces laterais, 3 paralelogramos. Ele vai ter 6 arestas da base. Por quê? Porque ele vai ter 3 em cima e 3 embaixo, né? É um triângulo em cima e um triângulo embaixo. Tudo bem? E N arestas laterais, ou seja, 3 arestas laterais que nós vamos mostrar num desenho já já. Como, por exemplo, aqui, ó. Toma esse exemplo aqui, ó. Esse prisma aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele é um octógono, tá? Igual ao do UFC. Ele é um octógono. Então, veja, ele tem 8 vértices, tá certo? Então, ele tem 8 lados. Ele tem aqui
Pessoal, só um minutinho que meu computador desligou, mas eu estou restabelecendo a conexão já, tá? Aguardem só um minutinho, você que está assistindo a aula, que eu estou restabelecendo a conexão aqui do meu computador. Meu computador fez uma pegadinha do malandro comigo aqui. Só mais um pouquinho que já está estabelecendo o acesso aqui. Desculpas aí, pessoal, pela queda na conexão aqui. Peraí que eu tenho que trocar de conta. Uhum. Falando, pessoal. Voltamos aqui, gente. Desculpa aí. Vamos apresentar de novo aqui. Então, como nós estávamos falando, né? Então, vamos pegar. A gente está falando nesse slide aqui, né? Então, considere o seguinte, né? Se eu pegar um prisma quadrangular, tá? E quando eu digo quadrangular, não é porque a base dele é um quadrado, tá? É porque a base dele é um quadrilátero. Isso eu vou comentar bastante com vocês depois, quando passar os exercícios aqui, tá? Então, imagina assim, ó. Se cada base de um prisma possui 4 lados, né, aplicando por um exemplo de um prisma quadrangular, então o prisma ele possui 4 faces laterais, ou seja, 4 paralelogramos, 8, né, 2 vezes 4 arestas da base, porque tem duas faces iguais, né, uma em cima e outra embaixo, e 4 arestas laterais. É o caso aqui, por exemplo, do octógono, que ele tem 8 vértices aqui, 8 lados, aí ele tem 16 arestas, porque aqui ele tem, ó, 8 arestas aqui, ó. Aresta, tá, pessoal? É o lado, mas a gente chama o lado da base, tá? É o lado de uma face, né? Nem da base, na real. É o lado de uma face, é assim que a gente chama. Tudo bem? Então veja
que aqui, ó, todos os lados de uma face, né, uma face que é, no caso, a figura geométrica, um polígono que está aqui, por exemplo, isso aqui é uma face, que é face lateral, isso aqui é uma face, que é a base. Ela tem os lados, a gente não chama lado, porque nós estamos falando de um sólido, não de uma figura plana. Por isso que a gente chama de aresta, tá? Mas é só um nome diferente, tá, gente? Tem as mesmas propriedades, tá? Então, ele tem 8 arestas aqui em cima, 8 lados. Aqui ele tem 8 arestas também, tá? No polígono de baixo, que é igual a esse. E ele tem também 8 arestas laterais, 8 lados aqui, ó, na lateral. Tá bom? Então, é como no exemplo aí. Então, olha lá. Um prisma é chamado de prisma triangular, quadrangular, pentagonal, conforme a sua base, seja ela um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, etc. Então, na figura anterior, a gente tinha um prisma hexagonal. Ué, hexagonal? Não, não é hexagonal não, gente. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é hexagonal não, gente. É octagonal. Octogonal. Peraí. Deixa eu corrigir isso agora. Isso eu não tô vendo errado, né? Pode ser que eu esteja vendo errado, né? Vamos ver aqui se acertou. Ó, vou até conferir de novo aqui, hein? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um octógono mesmo, gente. Tá, mas já arrumamos aqui. Então, ó, vou te mostrar alguns exemplos. Prisma triangular tem um triângulo aqui em cima, o mesmo triângulo aqui embaixo e 3 arestas laterais, ou seja, uma aqui, 2 aqui e 3 aqui, né? E a terceira aqui, né? Primeira, segunda e terceira aresta aqui. O importante é você perceber que, por ter 3 arestas laterais, ele forma 3 paralelogramos. Um paralelogramo aqui, outro paralelogramo aqui e o outro aqui. Tá certo? Prisma quadrangular, que é formado por um quadrilátero. Pode ser qualquer quadrilátero, não precisa ser quadrado, tá, gente? Então, veja que ele tem 4 arestas na base. Então, ele tem 8 arestas na base do total, né? 4 aqui e 4 embaixo. Esse polígono é o mesmo que esse. 4 arestas laterais. 1, 2, 3 e 4. E veja que ele forma 4 paralelogramos, tá? 1, 2, 3 aqui e o último aqui, ó, na frente. No caso, esses paralelogramos são retângulos, porque todos esses prismas aqui são retos, mas por eles podiam ser oblíquos, né, que é quando eles são tortos, quando eles formam ângulo, né, quando eles formam ângulo diferente de 90 graus com o solo, tá? Por exemplo, pensa na Torre de Pisa, né? Já viram imagens, né, da Torre de Pisa na Itália, que é uma torre torta, assim, ela seria um sólido oblíquo, tá? Então, ó, aqui o prisma pentagonal, por exemplo, ok? 5 aqui, arestas da base, mais 5 aqui embaixo, 5 paralelogramos, ó, 1, 2, 3, o quarto aqui no fundo e os 5 aqui no fundo. Tá? E o prisma hexagonal, mesma coisa, tem 6 também, ó. 1, 2, 3, 4 aqui, ó. Não dá tanto para ver tanto, mas ele tá aqui, ó, no fundo. O quinto aqui no fundo e o sexto também, aqui no lado esquerdo. Portanto, ele tem 6, né? Para você enxergar tudo, pessoal, fica difícil, porque você tem que desenhar ele meio torto. Porque você, imagina, ele é um sólido, então ele está em 3 dimensões. Você precisa rodar ele para você ver as outras faces laterais, né? Os outros paralelogramos aqui do lado. Mas você consegue ver, aqui no desenho é difícil de representar. Mas é só você pegar
e virar, né? Que você enxerga os outros, que você não está conseguindo enxergar. Por isso a gente faz essa linha pontilhada para mostrar que eu não estou conseguindo ver, mas ele está aqui, tá bom? Outra coisa aqui, gente. Outra coisa aqui, né? Um prisma pode ser classificado também em reto ou oblíquo, como eu falei. Um prisma reto, as faces laterais são perpendiculares às bases, ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que aqui, ó, se eu pegar essa aresta da base com essa aresta lateral, eu vou ter 90 graus aqui, ó. E se eu tiver 90 aqui, com certeza os outros ângulos são 90 aqui, então tenho retângulos nas laterais. Agora, se eu não tiver, eu tenho um prisma oblíquo. Então, assim, qual que é a melhor definição? Prisma reto tem retângulos nas faces laterais. E o prisma oblíquo não tem retângulos, tem apenas um paralelogramo, né, com um ângulo diferente de 90, tá? Nas faces laterais. O que é mais fácil de fazer? É mais fácil fazer com prisma reto, porque daí, né, você acaba tendo mais facilidade para fazer as contas, né? Mais uma coisa aqui, pessoal. A altura de um prisma é a distância entre as duas bases. Então, vamos olhar nesses prismas aqui, ó. Como é que a gente pode medir a altura do prisma? Ora, a altura pode ser daqui até aqui, certo? Distância dessa base até essa. Ou daqui até aqui, que é a mesma distância, certo? Ou ainda daqui até aqui, ó, dessa base até essa, por esse ponto aqui do vértice, porque também concorda que ele tem a mesma distância? Então, pessoal, a altura muitas vezes coincide com a aresta lateral, tá? Em prisma reto, anotem isso, né? Quando o prisma for reto, a altura sempre coincide com a aresta lateral. Então, pega esse prisma meio doido aqui, o hexagonal. Tudo isso aqui é altura, ó. Esse aqui é altura, 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 todos têm a mesma medida, porque todos estão ligando uma base à outra. Então, eles são altura, porque todo prisma ele está retinho. Agora, se fosse um prisma torto, aí eu precisava de mais elementos, tá? Um prisma reto cujas bases são polígonos regulares, isto é, com lados congruentes, é chamado de prisma regular. Ah, tá. Isso é uma coisa importante, tá? Nós falamos sobre prisma reto, mas a gente tem também o prisma regular. O que é o prisma regular? O prisma regular, ele diz o seguinte, que ele é equilátero e equiângulo. Como assim? A base, né, o polígono que está na base, quando eu falo que o prisma é regular, quer dizer que ele é um polígono regular, ou seja, ele tem, ao mesmo tempo, todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos deles internos são iguais. Por exemplo, o que seria um prisma regular nesse contexto? Um prisma que tivesse a base de um quadrado, o prisma que tivesse a base de um triângulo equilátero, um prisma que tivesse a base de um hexágono regular, né, com todos os lados iguais e todos os ângulos de 60 graus, enfim. Esses são exemplos de prisma regular. E aí, detalhe, eles são sempre retos, tá? Prisma regular é sempre reto, tá? Para facilitar a nossa vida. Então, toma um exemplo aqui, ó. Aqui nós temos um prisma reto. Tá vendo, ó? Provavelmente aqui, isso aqui é um polígono regular. Então, ó, tem um pentágono regular aqui. Tá? Todos os lados são iguais, todos os ângulos têm a mesma medida aqui internos. E eu vou ter 5 retângulos nas laterais, né? 1, 2, 3. O quarto tá aqui, mas eu não consigo enxergar. E o quinto também tá lá atrás. Tá bom? Porque eles seguem a mesma proporção. E a altura é qualquer uma, né, das arestas laterais, né? Então, aqui, aqui, tudo isso é altura. Já no prisma oblíquo, não. Prisma oblíquo, eu vou ter que traçar uma altura aqui, ó. Vou ter que fazer um Pitágoras aqui, né? Porque vai gerar um ângulo com a superfície aqui, ó. Tá vendo que ele tá inclinado? Então, gera um ângulo aqui com a superfície e daí eu vou precisar usar um pouco de trigonometria, que é o que a gente vai ver no fim do curso, tá bom? Então, isso aí são cenas para os próximos capítulos, ok?
Ok. Coisa importante para a gente falar. Área. Como é que calculo área? Ué, professor, mas prisma não tem só volume? Prisma não é 3D? Sim, prisma é 3D. Mas ele tem área total, que eu posso medir. Então, ó, em um prisma, a gente chama de área lateral, ou AL, a soma das áreas de todas as faces laterais. AB, a área de cada área da base. E AT, a área total. Então, a área total de superfície, né, a superfície total de um prisma é a área da base de baixo, mais a área da base de cima, mais a área que tem na lateral do sólido. Então, a gente pode medir tanto volume, que é o volume, gente, é a capacidade, né, o quanto que cabe de cubinhos dentro de uma figura, um sólido, né, geométrico, e a área vai ser o quantos quadrados eu consigo, né, quanto eu consigo quadricular, né? Então, área tem a ver com superfície, tá? Mas volume tem a ver com encaixotar objetos dentro de um sólido, tá? O volume tem a ver com capacidade, a área tem a ver com superfície, ok? Isso vai ficando mais claro depois. Aqui fica um pouco nebuloso, né? Mas depois a gente vai clareando isso. Principalmente com os exercícios, tá? Para calcular as áreas lateral e total de um prisma, a gente usa fórmulas da geometria plana. Lembra a geometria plana? Não vamos sair dela, não. Imaginando a planificação da superfície do prisma, tá? E a gente vai basicamente olhar para as figuras geométricas que estão dentro desse prisma e somar tudo que tem de área. É basicamente isso. Já em relação ao volume, né, a gente considera a área da base e a altura para fazer o volume, tá? Então, um exemplo de um prisma aqui, ó, a capela de Kaiser, eu não sei falar isso aqui, em Berlim. Kaiser Wilhelm, não sei isso aqui, Berlim, tá? Que é um prisma octogonal, não dá para ver muito bem, ó, mas ó, tem um octógono aqui, um octógono embaixo, e aqui tem oito retângulos aqui em volta, 8 paralelogramos, tá? Ó, segue esse exemplo aqui. Aqui nós temos um prisma hexagonal. Dessa vez ele é hexagonal, tá certo? Como é que calcula o volume, a capacidade, né? Pensa assim, gente. Capacidade tem a ver com quanto eu consigo colocar, quanto cabe dentro desse prisma, né? Uma boa ideia de capacidade é, por exemplo, colocar água dentro de sólidos, né? Então, imagina que isso aí é um tanque, né? Imagina que esse prisma amarelo aí é um tanque. Quanto eu consigo colocar de água? Ah, consigo colocar 2 litros, 2.000, 2 milhões, sei lá. Então, é uma medida de capacidade, tá? E a gente pode demonstrar que o volume de um prisma como este é dado por área da base vezes altura. Eu não vou fazer essa demonstração porque não é o foco aqui do curso, mas, cara, é bem intuitivo, porque assim, ó, volume, gente, são sempre 3 dimensões, certo? Então, ó, a primeira dimensão tá na altura. Onde estão as outras duas? Na área, porque a área é 2D. Então, se eu multiplicar a área da base pela altura do meu sólido, eu acho o total de capacidade que eu consigo encontrar dentro desse sólido, tá bom? Não, isso não é uma demonstração, claro que não, mas de forma intuitiva a gente pode crer nisso, né? Pode acreditar nisso, de que essa expressão, que é multiplicar a área de uma base, não precisa ser das duas, tá? É a área de uma só. A área da base vezes a altura dá a capacidade do sólido. Bom, outro sólido que eu quero comentar com vocês é o paralelepípedo, tá? Que ele é um sólido especial, tá? Que ele só tem 6 faces. O paralelepípedo, gente, na verdade, ele é um prisma quadrangular, tá? Com propriedades um pouco diferentes. Por isso que tem gente que nem define paralelepípedo, define prisma direto e comenta, né, paralelepípedo. Eu gosto de fazer a divisão, mas gosto que vocês pensem também que ele é um caso particular de prisma, tá? Então, o paralelepípedo reto-retângulo, que é assim que a gente chama, né, essa palavra você com certeza conhece, até porque
Até porque é uma das palavras que o pessoal fica falando, sabe falar paralelepípedo sem gaguejar, ou acertando todas as letras, né? Enfim, soletrando, não sei. É uma palavra grande, né? Veja bem, né? Aqui é uma caixa. O paralelepípedo é simplesmente ele tem um formato bem característico. Muitas caixas são em formato de paralelepípedo, tá? Repara que ele é formado exclusivamente por retângulos. E ele tem 6 faces. Hexaedro. O que é hexaedro? Hexa, né? Vem do grego 6. Tá? Hexa significa 6. E edro é do grego, significa face. Então é 6 faces. Hexaedro. Ok? Então tenho 6 faces. A primeira aqui na frente, a outra lá atrás e quatro faces laterais. Essa, a de cima, a do lado e a de baixo. Ok? E a vantagem é que tudo retângulo mesmo. Tome, por exemplo, um container. Um container é um paralelepípedo, gente. Ó, o container aqui, ó. Tá vendo? Ele é um paralelepípedo. Um exemplo muito conhecido aí de paralelepípedo, além das caixas, por exemplo, caixote de feira, enfim. E esse sólido ele fica característico, né? Fica caracterizado pelo comprimento de 3 arestas, que é qual? É a aresta do chão, que é conhecida como comprimento, a aresta de cima, que é ou a de baixo aqui, melhor dizendo, que é a largura, né? Que é, por exemplo, seria essa aresta aqui, e a aresta de cima aqui, que é a altura. Ou seja, ó, se fosse identificar no container, por exemplo, ele teria dimensões assim, ó. Dimensão aqui, essa aqui, então seria A, B e C aqui, tá? São sempre 3 dimensões, não são 4, 5, 6, são sempre 3, porque volumes são 3 dimensões, tá? E o cubo, por fim, é um caso particular do paralelepípedo, tá? Ele é um caso particular. E qual a diferença entre o paralelepípedo e o cubo? Gente, não tem, só tem uma diferença. Todo cubo é paralelepípedo, lembra disso, né? Ele está incluído no caso. Ele é um caso particular de paralelepípedo, só que ele tem uma propriedade especial que, em vez de serem apenas retângulos aqui, eu tenho um quadrado do lado. Ou seja, eu tenho só quadrados em todas as faces. Enquanto eu tinha só retângulos nas outras, eu tenho só quadrados aqui. Professor, mas você não falou que todo quadrado é retângulo? Sim, todo quadrado é retângulo. Mas o que eu quero dizer com isso é que aqui eu posso ter ou não quadrados. Aqui no cubo eu posso só ter quadrados. Essa é a questão. O paralelepípedo tem retângulos, que podem ser retângulo ou quadrado. O cubo, ele tem exclusivamente só faces quadradas. Isso que o diferencia e ele tem, claro, propriedades também interessantes. Então, toma um cubo aqui, por exemplo, ó. Coisa mais fácil que tem, gente, é desenhar um cubo, tá? É só você desenhar um quadrado e depois desenha outro quadrado em cima. Daí você só completa aqui. Você vai completando só a figura, tá? O exemplo mais famoso que tem de cubo é o cubo mágico, tá? O cubo também é um hexaedro, inclusive nós vamos falar sobre isso depois. Ele é um hexaedro, só que ele é regular. Por que ele é regular? Porque todas as faces são iguais, são congruentes. Todos os polígonos são congruentes, tá? Possuem mesma área, mesmo perímetro, mesmo desenho, mesma forma, tá? Eles são iguaizinhos. Então, um cubo mágico, por exemplo, é um hexaedro regular. Hexaedro, 6 faces, regular, porque ele é equilátero, a base dele, né? E a aresta lateral são todos, né, quadrados, portanto, eles são equiláteros, pois eles têm o mesmo lado, e são equiângulos, porque todo ângulo do quadrado é sempre 90 graus, ok? Em um cubo, todas as arestas possuem o mesmo comprimento A, ou seja,
um paralelepípedo reto retângulo, no qual A igual a B igual a C. Então, aqui, se a gente tinha 3 dimensões, que todas elas eram diferentes, medida A, medida B e medida C, aqui nós temos 3 dimensões também. Só que a diferença é que o A, ele tá, o A é igual ao B, que é igual ao C também. Ou seja, aqui é A, aqui também é A e aqui é A. O comprimento é A largura é A e a altura também tem a mesma medida da aresta. Ou seja, tudo é igual, tá bom? Essa é a grande diferença. E o método de calcular? Ele é similar para as duas figuras, tá? Então, você considera aí um paralelepípedo com arestas A, B e C. Então, a área dele, ó, isso é interessante, tá? Como é que eu calculo a área total, né? Área de superfície, né? Se eu quero, por exemplo, as pessoas não entendem muito essa coisa de área de superfície. Então, imagina assim, ó. Como é que eu posso dar um melhor exemplo para definir a diferença entre superfície e volume? Se eu quero, por exemplo, a área da superfície, eu quero, por exemplo, pegar um papel alumínio. Imagina esse container aí. Eu quero pegar um papel alumínio e cobrir todo ele, né? Por fora. Somente por fora. Então, eu vou precisar calcular a área total. Concorda? Porque eu vou ter que passar, ó, um alumínio todo aqui nessa face, depois aqui, depois embaixo, depois aqui em cima, depois aqui do lado, depois lá no fundo. Então, seria, sabe, fazer um cobrir, né? Seria cobrir ali com um alumínio. Ou com qualquer outra coisa, com uma cortina, não sei, um tecido. Agora, volume tem a ver com o que cabe dentro do sólido. A área é por fora, o volume é por dentro, capacidade, o quanto cabe dentro desse sólido. Ah, tá, então como é que eu faço esse cálculo da área de superfície? No paralelepípedo, basta eu somar todas as áreas, ou seja, todas as áreas são iguais duas a duas, né? Como assim? Eu posso dizer que isso aqui, esse retângulo, é igual ao retângulo do fundo. O retângulo da frente é igual ao retângulo do fundo. Ou seja, então eu tenho duas áreas iguais aqui. Só que esse retângulo também é igual a esse daqui da direita. E ainda, você pode verificar que esse retângulo aqui de cima, ele é igual ao de baixo. Então eu tenho que somar duas áreas desse aqui, mais duas áreas de cima e embaixo, mais duas áreas desse retângulo da frente com o de trás. Então, basta fazer isso, gente. Então, por exemplo, esse retângulo aqui da frente, ele tem área A vezes C, né? A, e aqui a altura é C. Então, ele é A vezes C, a área desse retângulo da frente. Então, como eu quero também o retângulo de trás, então seria o dobro dessa área, né? 2 vezes A vezes C. Guardou aí? Aí eu quero essa área da lateral aqui. Então eu quero a área da esquerda e a área da direita. Essa área aqui, ela é B, que essa medida aqui é B, vezes a altura que é C. Então seria 2BC, certo? BC mais BC aqui do lado de direito. Por fim, falta os de cima. E como é que eu faço no de cima aqui, ó? Ou de baixo, ó? O de baixo aqui ele tem área A vezes B, certo? Porque aqui a base é A e a altura aqui é B. Então seria 2AB. Então, a área total de superfície seria 2AB mais 2AC mais 2BC, que é justamente isso que a gente provou aqui, ó. 2AB mais 2AC mais 2BC, que se você quiser, nem precisa fazer isso aqui, você pode ainda colocar em evidência esse 2 aqui na frente, e daí, né, 2 vezes AB mais AC mais BC. Gente, precisa decorar essa fórmula? Não, não precisa. Basta olhar o paralelogramo, somar, né, o dobro das 3 áreas, tá? Que são distintas, ok? Vamos fazer um exercício, não sei se hoje, mas talvez na tarefa que eu vou passar para vocês sobre essa aula, tá? Vamos exercitar isso aqui. Então, acabando a teoria, vamos para o exercício aqui já, tá? E a área total do cubo, ela é dada por 6 ao quadrado. Nossa, professor, por que 6 ao quadrado? Gente, porque são 6 faces, não são? Todas são quadrados.
Como que é a área de quadrado? Lado ao quadrado. Como aqui eu estou num sólido, eu chamo o lado de aresta. Então é a aresta ao quadrado, porque aqui é A, tudo aqui é A. Todos os lados aqui são A. Então é a área desse quadrado, mais a área desse, mais a área do de trás, mais a área do da esquerda, mais a área do de baixo, mais a área do de cima. Portanto, vai ser ao quadrado, mais 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 ao quadrado, ou seja, 6A ao quadrado. E o volume, já falei para vocês, é só multiplicar as grandezas. O volume no paralelepípedo é A vezes B vezes C, e como num cubo A igual a B igual a C, nós temos que o volume é A ao cubo. A vezes A vezes A. Ok? Sem mais delongas, vamos para o exercício. Tá? Para a gente exercitar isso aí, senão fica muito teórico a aula. Então, ó, dado um prisma regular triangular de altura 5 centímetros e aresta da base 2 centímetros, calcule. Então, ele me deu um prisma regular triangular. O que significa dizer que ele é regular triangular? Significa que o seguinte, ele é reto, porque ele é regular, reto, certo? Então, a área lateral são retângulos. E ele, se ele é regular, quer dizer que a base é um triângulo equilátero, né? É um polígono regular, como é um triângulo equilátero. Tá? Então, ele quer que eu calcule tudo, praticamente. Área da base, área lateral, área de superfície total e volume. Então, a primeira coisa que você vai fazer aí, você vai fazer um desenho. Então, como é que faz o desenho? Ó, desenha um triângulo primeiro. Ó, aí completa até embaixo, completa aqui embaixo e completa aqui. Aí você desenha mais um triângulo com os pontos que você traçou. Tá? Como ele é regular, nós já falamos, né? Esse triângulo vai ser equilátero, né? De lado A, de aresta A. Então, a aresta é 2 e a altura é 5 centímetros. Então, lembre sempre que, né, isso vem da geometria plana, tá, gente? Se tiver dúvida, vai lá na nossa aula de áreas, que se eu não me engano, acho que é a aula 11. Não, acho que é a aula 10. Tá? Área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Como a base é A e a altura é L raiz de 3 sobre 2, ou seja, A raiz de 3 sobre 2, basta você multiplicar e você vai ver que a área vai ser A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ou como a gente tinha no triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, vou usar, para não perder tempo, vou usar essa informação. Então, quem que é a área da base desse prisma? É A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. O A, que é a aresta, mede 2 centímetros. Portanto, substitui A por 2. 2 ao quadrado é 4. 4 corta com 4 aqui. Então, sobra raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área da base. Gente, olha só. Isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante. Muito, 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 muito importante. Tem que colocar a unidade de medida. Sempre falo isso. Mas agora ainda mais. Por quê? Se você coloca centímetros só, você está descrevendo alguma coisa que é uma reta. Se você está colocando centímetro quadrado, você está descrevendo que o negócio tem área. Mas se você está colocando centímetro cúbico, é porque ele tem volume. Então a unidade de medida vai ser importantíssima. Se errar a unidade de medida, errou o problema. Tem que ser assim, gente, porque o vestibular ele é cruel mesmo, tá? Então, volume é unidade cúbica. Área, unidade quadrada. E comprimento é unidade linear, tá bom? Unidade simples. Bom, área lateral. Vocês podem facilmente ver aqui que eu tenho paralelogramos aqui, né? Um paralelogramo aqui, o outro está aqui, e o terceiro aqui na frente, tá? Aqui. E eles são retângulos, gente. Por que eles são retângulos? Porque o prisma é regular, ou seja, ele é reto, tá bom? Então aqui eu tenho um ângulo de 90 entre a aresta da base e a aresta lateral. Portanto, a área lateral vai ser, como esse triângulo aqui, ó, detalhe, como esse triângulo, essa base aqui, né, esse triângulo, ele é equilátero,
Repara que todos os triângulos vão ser congruentes, né, na lateral. Por quê? Porque aqui eu tenho base A e altura H, aqui eu tenho base A e altura H, e aqui eu tenho base A e também altura H. Então, vai ser 3 vezes a área, 3 vezes a área da face lateral aqui, tá? Então, ó, anote, se você puder aí no seu caderno, toda vez que você tiver um prisma regular, ou seja, a base for um polígono regular, basta você multiplicar a área do retângulo pelo número de lados dessa base, tá? Então, se o prisma for regular hexagonal, você vai multiplicar 6 vezes a área de um só retângulo daqui da lateral. Se a área, se o prisma for regular quadrangular, ou seja, for um quadrado na base, então você vai multiplicar por 4 a área de uma face lateral. Vocês vão percebendo com o tempo aí, ok? Então isso vão ser 3 no caso, porque isso aqui é um triângulo, né? Então são 3 retângulos de mesma área, portanto vai ser 3 vezes, e a área é base vezes altura, que é 2A vezes H, né? Que é 2 vezes 5. Isso aqui vai dar 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 3 dá 30, portanto é 30 centímetros quadrados. Não pode esquecer o quadrado. E, portanto, a área total, né, vai ser somar a área da base com a área da base de baixo, mais a área lateral. Pessoal, faz a área lateral certinho, calcula a área da base, mas esquece que tem um 2 na frente aqui, na hora de fazer a área da superfície. Por que esquece? Porque tem que lembrar que o prisma ele tem base em cima e base embaixo, gente. Tem que botar o 2 na frente. Então vai ser 2 vezes raiz de 3, que é a área da base, mais 30, que é a lateral. Isso vai dar 30 mais 2 raiz de 3 centímetros quadrados. Detalhe, se você quiser deixar a resposta mais bonitinha, você deixa assim, ó, em evidência. Bota o 2 na frente aqui, faz um fator comum. Vocês devem ter visto isso, acho que no primeiro semestre, né, talvez. Mas, de qualquer forma, você distribui aqui, né, se tiver com dúvida. 2 vezes 5 dá 30, 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Então, é como se você dividisse por 2 aqui, os 2, e botasse o 2 na frente. Tá? Então, isso aqui é uma fatoração. Desse jeito aqui, tá certo? Tá certíssimo. Se tiver a unidade de medida do lado, né, centímetro quadrado. Mas se você quiser deixar de um jeito mais elegante, é 2, abre parênteses, 15 mais raiz de 3, fecha parênteses, centímetros quadrados. Então, se eu for forrar, né, a superfície ali do meu prisma, essa vai ser a área total. Resposta bonita, né, gente? Ou feia? Vocês decidam aí. Podem comentar aí nos comentários do vídeo, tá? E o volume do prisma é a coisa mais fácil. Área da base vezes altura. Gente, volume de qualquer sólido é área da base vezes altura. O que vai mudar é quem é a área da base e o que é a altura, tá? Isso eu vou frisar bastante, tá? Então, e vai mudar um pouco as condições também, né? Então, veja bem aqui. A área da base vai ser raiz de 3, como nós vimos aqui. E a altura é 5. Lembra que volume não tem que botar 2 na frente, não. O 2 na frente é só para a área total, porque eu estou trabalhando com soma de áreas, tá? Mas o volume é só uma área, tá? Então é área da base vezes altura. A área da base é raiz de 3 e a altura é 5. Portanto, 5 raiz de 3 centímetros cúbicos. Cúbicos. Não vamos esquecer que volume é unidade cúbica. Então, essas são as respostas. Resposta do item A, raiz de 3 centímetros quadrados. Resposta do item B, 30 centímetros quadrados. Resposta do item C, 2 raiz de 15 mais raiz de 3 centímetros quadrados. E resposta do item D, 5 raiz de 3 centímetros cúbicos. Deixa eu só fazer uma correção aqui, que eu percebi que tem um negócio errado aqui. Botei 2 na frente aqui. Bom, mais uma questão aqui. Tá? Na figura abaixo tem-se o prisma reto ABCDEF, no qual DE
mede 6 centímetros, EF mede 8 centímetros e DE é perpendicular, isso que significa esse sinal, a EF. Ou ortogonal, acho que no caso é ortogonal, mas tem a mesma função aqui. Se o volume desse prisma é 120 centímetros cúbicos, qual que é a área total em centímetros quadrados? E tem aí as opções. Essa questão caiu na PUC de São Paulo, uma baita faculdade de São Paulo, Universidade Católica. Bom, primeira coisa de tudo é fazer um desenho, tá, gente? E anotar as informações. Ele falou que DE mede 6, EF mede 8. Eu fiz um desenho um pouquinho em pé aqui, mas você podia desenhar por cima desse desenho também. Tá? E ele falou que o prisma mede 120 centímetros cúbicos de volume. Então, o que você precisa fazer? Primeira coisa, gente, falou que entre D e EF tem ângulo de 90, faz um Pitágoras aqui, gente, porque você precisa descobrir esse outro lado aqui, ó. Então, ó, qual que é? Ó, eu tenho 6 aqui num cateto e 8 em outro cateto. Qual é a hipotenusa? A hipotenusa é 10. Por quê? Porque vai ser 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Isso vai dar 36 mais 64, dá 100. Tira a raiz quadrada, dá 10. Ai, professor, estou em dúvida. Então faz um Pitágoras na boa, você vai achar 10 aqui. Lembra que esse é um múltiplo do triângulo 3, 4, 5. Lembra dele? Na nossa aula de triângulo retângulo, que está lá na playlist do nosso curso, no primeiro semestre? Então, aqui nós vamos ter um múltiplo do triângulo 3, 4, 5, que tem cateto 3 e 4 e hipotenusa 5. Né? Esse triângulo aqui é semelhante àquele triângulo pitagórico, original lá, tá bom? Beleza. E veja só, uma coisa importante, né? E ele deu o valor do prisma pra gente, né? Do volume. Então o que você precisa fazer? Se ele deu o valor do prisma, gente, primeiro tem que calcular a área da base. Eu consigo calcular a área da base? Sim. Por quê? Porque eu tenho um triângulo retângulo na base, e se ele é retângulo, a área é cateto vezes cateto sobre 2. Ou seja, esse lado pode ser base, e se esse lado for base, obrigatoriamente esse aqui é a altura, por causa do ângulo de 90. Então, veja bem, né? Então, a base, se eu chamar 6 de base, então a altura é 8. E vai ser 6 vezes 8, que dá 48 por 2, dá 24 centímetros quadrados. Essa é a área da base desse triângulo aqui e desse triângulo aqui também, isoladamente, ok? O volume do prisma ele deu pra gente, é 120. O volume de prisma é a área da base vezes a altura. Oh, mas eu tenho uma área da base. Então tá faltando achar quem? Tá faltando achar a altura, porque eu tenho volume e tenho área, só falta a altura. Então, o volume do prisma é 24 vezes H, como o volume do prisma é 120, então você isola H aqui, e você vai ver que H é 120 sobre 24. 24, ó, vamos na tabela do 24. ninguém decora a tabela do 24, né? Mas olha só, 24 mais 24, 48, mais 24, 72, mais 24, 96, mais 24, 120. Se você está em dúvida, só dividir 120 por 24 pelo algoritmo da divisão, você vai achar 100 restos, que isso aqui vai dar 5 centímetros. Então, a altura desse sólido é 5 centímetros. Ah, por que isso me ajuda a resolver o problema? Porque eu quero calcular o que aqui? Eu quero calcular a área total. E a área total eu preciso da medida da altura. Porque a medida da altura vai ser a medida dessas arestas laterais aqui, ó. Que no caso tenho um aqui, ó. Um retângulo aqui, outro retângulo aqui e outro retângulo na frente. São 3 retângulos. Portanto, a área lateral, quem que vai ser? Vai ser, olha só, presta atenção nisso aqui, hein? A área do retângulo, gente. A área da lateral vai ser a área de 3 retângulos. Mas lembra que eu falei que para eu multiplicar simplesmente pelo número de lados da base, a área lateral, eu tinha que ter um prisma regular? Então, esse prisma aqui não é regular. Por quê? Ele é reto, tá? Ele não é torto. Só que a área da base, ela não é a base, né?
a figura da base, o polígono, ele é um polígono que não é regular. Ele tem todos os lados diferentes. Pelo contrário, ele tem um lado é 10, outro lado é 8 e outro lado é 6. Então você precisa aqui, né, olhar a figura. Não sai fazendo conta que vai dar errado. Ó, quem que é o primeiro retângulo? Ele tem base 10 e altura H. Opa, então ele é 10 vezes 5. Quem que é esse segundo retângulo? Ele tem base 8 e altura H também. Então é 8 vezes 5. Aqui, marcamos. Quem que é esse retângulo da frente? Ele tem base 6 e altura H. Portanto, ele é 5 vezes 6. Ou 6 vezes 5, né? Então, soma as três áreas. 40 mais 50 mais 30, né? Isso aqui vai dar 120. Né? 4 mais 5 mais 3 dá 12. Bota um zero aí. 120 centímetros quadrados. Ok? Então, a área lateral é 120. Basta agora eu somar as duas áreas da base. Então, ó, somando as duas áreas da base, que eu quero a área total, né? Somando a área lateral com as duas áreas da base, eu vou obter que, como a área da base era 24, lembra? Eu vou ter que a área total é o dobro de 24, que era a área da base, mais 120, que era a área lateral completa. Isso vai dar 48 mais 120, portanto, a área total é 168 centímetros quadrados. Beleza? Alternativa B de bênção. Tá bom? Se você é uma bênção, brother. B de brother. Tudo bem, gente? Foi rápido, né? Mas eu sei que eu tô correndo aqui para o vídeo não ficar muito longo. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dúvida mesmo, coloquem nos comentários do vídeo que eu respondo vocês com certeza, tá bom? Talvez demore um pouquinho, talvez um dia, no máximo. Mas se chegar a notificação para mim, eu respondo com certeza, tá? Então, ó, você que não é inscrito no canal, momento youtuber aqui, né? Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo das aulas, tá? Essa aula aqui foi ministrada ao vivo, só que como não teve nenhum espectador aí, né? O pessoal dormiu até mais tarde e eu avisei tarde também, então não vou nem me preocupar muito com isso, porque eu avisei tarde também, enfim. Essa aula, você pode comentar aí tanto no Classroom, você pode me chamar no Classroom, tá? Mas eu acho melhor você comentar no vídeo do YouTube, tá? Comenta lá nos comentários, na aba de comentários, que eu respondo tudo que você tiver de dúvida, tá bom? Tô sempre à disposição de vocês. Lembrem disso, tô sempre à disposição de vocês, tá? Ok, nosso gabarito é a letra B. E faço incentivo, claro. Pessoal, semana que vem temos aula, quarta-feira de manhã. Assista a aula, gente. Assista a aula ao vivo para a gente ter mais interação aqui, tá bom? Vamos lá, questão 3. Um paralelepípedo reto retângulo, agora nós estamos falando do paralelepípedo, a caixa lá, o container, lembra? Tem dimensões 10, 8 e 6. Tudo em centímetro. Ele quer a área total e volume, coisa mais fácil que tem. Então, primeiro, área total, lembra como é que eu calculo? Eu vou pegar duas áreas dos retângulos, né? De baixo e de cima, duas áreas da direita e da esquerda, direita e esquerda, e duas bases da frente e de trás. Como assim? Ó, fiz um desenho aqui, meio mal feito aqui, ó. Eu vou pegar essas duas áreas, somar com essas duas áreas, que são congruentes, somando com essas duas áreas aqui, de cima e de baixo. Então, regra prática, é somar tudo. 2 vezes 8 vezes 10, mais 2 vezes B vezes 8 vezes 6, mais 2 vezes 6 vezes 10. Professor, não entendi nada. Então vamos voltar aqui, ó. Qual é a área desse retângulo aqui? 8 vezes 10. Certo? Ah, mas esse retângulo é o mesmo que o de trás. Então, bota por 2 aqui. Qual que é a área desse retângulo aqui do lado? Ah, aqui é 6 e aqui é 8. Então, é 6 vezes 8. Mas, olha, esse retângulo aqui é congruente a esse. Então, tem que multiplicar por 2. Por fim, falta duas áreas aqui, ó. A de cima e a de baixo.
como é que é a área desse retângulo de baixo aqui? É 6 aqui e 10 aqui. Então é 6 vezes 10. Mas esse retângulo é o mesmo que o outro. Então tem que multiplicar por 2. E você obtém, portanto, que vai ser 8 vezes 10 dá 80. 80 vezes 2 dá 160. 8 vezes 6 dá 48. 48 vezes 2 dá 96. Faça a conta de boa. Se você tiver com dúvida, faça a conta. Não deixe de fazer conta. Não acredite em mim, acredite na sua conta. Beleza? 6 vezes 10 dá 60. 60 vezes 2 dá 120. Portanto, se você somar tudo isso lá no algoritmo da soma, fizer bonitinho, somar, você vai obter que isso aqui é 0 mais 6 mais 0, que dá 6 aqui. 2 mais 9 mais 6, que dá 17, sobe 1 aqui. 1 mais 1 dá 2, sobe 1, 3. Então é 376 centímetros quadrados. Se eu fosse forrar esse container, eu teria uma área total de 376 centímetros quadrados. O volume, gente, o volume não tem como errar. Tem 3 medidas, ó. 10, 8, 6. É só multiplicar as 3 e ser feliz. Então, o volume é 6 vezes 8 vezes 10. 6 vezes 8 é 48. 48 vezes 10 é só botar um zero. Então, é 480 centímetros cúbicos. Aqui eu fiz multiplicando primeiro 8 vezes 10, né? 80, 80 vezes 6 dá 480, do mesmo jeito. Então, calcular o volume de paralelepípedo, de cubo, é a coisa mais fácil que tem, gente. Não precisa nem decorar a fórmula. É só você lembrar que tem que multiplicar as 3. Só não pode esquecer a unidade de medida. Está em metro, é metro cúbico. Está em decímetro, decímetro cúbico. Está em centímetro, centímetro cúbico. Ó, uma curiosidade para vocês, tá? Muitas coisas de volume nós vamos usar a unidade de litro, tá? Litro é um apelido para usar a unidade decímetro cúbico. Isso eu vou falar melhor para vocês na aula que vem, tá bom? Decímetro cúbico é um apelido para litro, tá? Recebam esse spoiler da nossa aula que vem, que vai ser sobre cilindros, ok? E como falei no começo da aula, eu vou ver aí um jeito da gente repor essa aula da semana passada que não teve. Ah, tá. Então, a resposta, item A, área total 376 centímetros quadrados e volume do paralelepípedo é 480 centímetros cúbicos. Por fim, último exercício de hoje, para a gente acabar a aula, questão que caiu na Federal, na UFSCar, tá? Federal de São Carlos, ótima, excelente faculdade. Então, se a soma das medidas, de todas as arestas de um cubo é 60 centímetros, ele quer saber qual é o volume do cubo em centímetro cúbico. Bom, gente, questão bem tranquila. Só basta, para você acertar a questão, basta você desenhar um cubo. Então, desenha um cubo aí. Isso aí é mais ou menos um cubo, tá? Uma caixa. Repara o seguinte, gente, que né, todas as arestas você sabe que são iguais, né? Tem a mesma medida. Agora vem a pergunta, gente. Quantas arestas tem um cubo? Gente, faz o desenho e conta. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E tem mais uma aqui que eu não, acho que eu não marquei. Ó, 1, 2. Vamos fazer por fácil, mais fácil, né? 1, 2, 3, 4 embaixo. 1, 2, 3, 4 em cima. 8. 1, 2, 3, 4 de um lado. Ah, tá. 1, 2, 3, 4. Deu 12. Tá? O cubo, ele tem sempre 8 vértices, 6 faces, porque ele é um hexaedro, né? Hexaedro. E sempre tem 12 arestas, tá? 8 vértices, 6 faces, 12 arestas. Grave isso do cubo, que é importante. Às vezes cai questão assim. Então, o cubo, gente, só bastava lembrar aqui que ele tem 12. Só bastava aqui lembrar que ele tem 12 arestas. Né? Como ele falou que a soma das arestas é 60, portanto, 12 arestas é igual a 60. A é igual a 5. Né? Porque se eu dividir 60 por 12, eu vou perceber que, né,
Vai dar 5, porque 12 vezes 5 é igual a 60. E, portanto, o volume do cubo é fazer A vezes A vezes A. Né? Comprimento vezes largura vezes altura. Como tudo aqui, todos esses caras são A, então é A ao cubo. Como eu descobri que o A é 5, portanto é 5 ao cubo. Então vai ser 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 25 vezes 5, que vai dar 125 centímetros cúbicos. 5 ao cubo é 125. Como a unidade é centímetro cúbico. Gabarito confere, letra A de amigo. Ok? Então, letra A confere nosso gabarito. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Então, coisas que eu já avisei, né, que nós vamos tentar repor essa aula durante o semestre, né, que eu não pude ministrar semana que vem. Peço desculpa a todos de novo, quem acordou cedo, mas não pôde ver a aula. Incentivo vocês a participarem da aula que vem, tá bom? Para a gente ter uma interação e comentarem as dúvidas nesse vídeo, já que só teve eu aqui nessa aula, no YouTube. Tá bom, gente? E, gente, qualquer dúvida e sugestão, vocês sempre podem falar diretamente comigo. Tá bom? Vamos dar um foco aí, vamos para cima nesse semestre, porque se o Brasil tá um caos, a gente precisa tentar pelo menos estar com a vida em dia aqui, né? Então fiquem em casa e, se puderem, e fica o meu abraço, meu grande abraço aí para vocês, tá bom? Fica o meu grande abraço para vocês. Tudo bem, gente? Então eu vou postar essa aula aqui também lá no Classroom, com o link para o YouTube, para vocês assistirem a aula e tirarem as suas dúvidas. O PowerPoint também eu vou colocar no Classroom. E a lista de exercícios, eu acho que eu vou mandar na semana que vem, tá? Junto com eu vou fazer uma lista de boa, já sei o que eu vou fazer, tá? Ó, então só avisando aí no final do vídeo. Eu vou fazer uma lista de exercícios sobre a aula de hoje e a aula da semana que vem. Então a lista de exercícios eu vou mandar semana que vem, porque vai ser uma lista de prisma, cubo e paralelepípedo junto com cilindro, tá? Essa é uma lista junto, vai estar tudo junto. Tá bom? Eu acho que eu vou deixar 2 exercícios na descrição do vídeo para vocês fazerem depois. Tá bom? Eu acho, não sei, vou pensar. Mas tarefa semana que vem, tá bom? Já que vocês já vão ter que assistir a aula depois, então a tarefa a gente vai dar semana que vem, junto com a próxima aula. Tá bom, pessoal? Então essa é a nossa aula de hoje e desejo uma ótima semana para vocês, tá bom? Grande abraço, fui!